Linguagem C. Aula 41. Professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Programa que calcula o MMC entre dois números. Nesta aula, o objetivo é mostrar duas formas de declarar uma função. Uma primeira forma é a seguinte: declarar sem colocar o código da função. Então é só declarar a função e num outro trecho do código fazer criar as instruções da função, tá? Então, nesta linha aqui eu estou apenas declarando a função, tá? Estou dizendo tipo, né? Tipo de dado que ela retorna um dado do tipo inteiro, o nome da função, abre parêntese, e os dados que ela recebe, os parâmetros que ela recebe, tá? Então, int A, int B. Então, essa função recebe dois valores que também são inteiros, tá? Esses valores serão tratados dentro da função como A e como B, tá? Não importa quais nomes tenham esses valores fora dessa função, tá? Por exemplo, esta função pode receber aqui o valor de uma variável com qualquer outro nome, tá? Por exemplo, ela pode receber aqui o valor de uma variável com o nome número positivo e pode receber o valor de uma variável com o nome número negativo. Não importa o nome da variável que vem esse valor, tá? O que importa é que aqui dentro dessa função aqui, esses valores vão receber o nome de A e o nome de B, tá? Quando eu só declaro a função sem colocar o código dela, eu tenho que usar ponto e vírgula, tá? Aí, se eu só declarei e usei ponto e vírgula, em um outro trecho do código, eu vou ter que repetir a declaração, mas sem o ponto e vírgula, tá? Então aqui estou repetindo aqui a mesma declaração, só que não coloquei o ponto e vírgula, tá? E agora eu vou colocar o código dessa função. Então abre chave, fecha chave. Essa função vai retornar um valor, então ela tem o return aqui, tá? E aqui no meio do abre chave, fecha chave, eu tenho então todo o código daquilo que a função faz, tá? Então, aqui eu declarei a função logo no início aqui do meu programa, tá? E num outro trecho do programa eu repeti a declaração e coloquei todo o código daquela função, tá? Existe um detalhe aqui, que é
Se uma determinada função chama outra função, tá? Então essa função aqui, que é chamada, tem que ser declarada antes da função que chama, tá? Então a função que é chamada tem que ser declarada antes da função que chama, tá? Então aqui, ó, dentro da função main, eu estou chamando aquela função calcmmc, tá? Então a declaração da função calcmmc terá que vir antes da função main, tá? Que se a função main vai chamar essa outra função calcmmc, se eu não declarar a função calcmmc antes da função main, quando chegar aqui vai haver um erro, tá? Mesmo que eu tenha feito aqui, ó, toda a declaração da função, o código, tudo corretamente, mas tenha feito após a função main, que está chamando a função calcmmc, vai dar um erro. Ele vai dizer que não conhece essa função, tá? Então, por que então não seria melhor então já declarar aqui e já colocar o código aqui? Aí eu não precisaria repetir aqui a declaração. Bom, essa é uma questão de cada um, tá? Pode ser uma questão de escolha de cada um, tá? Alguns fazem assim, por quê? Porque aí você vai ter uma visualização melhor no programa, tá? Então aqui eu declaro todas as funções que vão existir ali naquele programa, tá? Aí depois já vem a função main, a função principal do meu programa. Dentro da função main eu vou chamando aquelas funções, uma função vai chamando outra, tá? Então aqui dentro da função main eu tenho uma visualização melhor, porque aqui só chama a função, não tem todos aqueles cálculos. Então aqui fica mais resumido o programa, tá? E aí, se eu precisar verificar um cálculo específico de uma determinada função, eu vou onde está aquela função, tá? Então aqui a função main ela fica enxuta, ela fica mais resumida, ela fica com menos código, fica mais fácil de visualizar a função main, tá? E aqui, logo no início, eu já vou ter uma visualização também da função main, ó, tá? Então aqui eu já vejo que aqui tem uma função, tal, e já vem a função main. Então fica mais fácil de visualizar o que faz aquele programa, tá? Agora, se vem uma função enorme aqui, e aí a função main fica lá embaixo, aí eu tenho que percorrer todo o código para achar a função main. Então é uma questão de visualização, tá? Mas eu poderia muito bem fazer isso que eu fiz aqui, ó, todo esse código, a declaração, tá? Poderia recortar daqui, tá? E colar aqui, aí toda a função com seu código ficaria antes da função main. Também é possível fazer isso, tá? Só que como eu estaria colocando já o código, a declaração junto com o código, aí eu não usaria o ponto e vírgula, tá? Aí a função main ela já ficaria mais abaixo aqui, tá? Agora imagine se eu tenho 10, 20 funções
tá? Então a função main ficaria lá embaixo, na 100ª página, tá? Então aí, neste caso, seria melhor declarar todas as 20 funções aqui no início, aí vir com a função main, tá? E depois da função main fazer os códigos das 20 outras funções, tá? Seria muito melhor assim, porque aí fica uma visualização melhor, tá? A função main ela ficaria mais ou menos aqui, tá? Mas ficaria no início do programa. Então eu abro o programa, vejo todas as funções que existem naquele programa e também já vejo a função main, tá? Então é uma questão de visualização. Só recordando, se você for apenas declarar a função, use o ponto e vírgula, tá? Se você for criar a função já com o seu código, não use o ponto e vírgula, tá? E a função tem que ser declarada antes de ser chamada.